Ricardo, obrigado por teres vindo. Estamos aqui com o Ricardo Mel Gouveia, uma das grandes referências do golfe nacional, com 34 anos, mais de 200 torneios jogados. O Ricardo conta ainda com 7 vitórias no Challenge Tour, vários top 10 no WPDP World Tour, uma participação nos Jogos Olímpicos em 2016 e até à data o melhor português com a melhor posição no ranking mundial, no 77º lugar. Em vésperas de iniciar mais uma época desportiva no circuito europeu de golfe, o DP World Tour, nesta entrevista vamos olhar para a época passada, perceber o que sente, onde mais evoluiu, falar da sua importância da sua equipa técnica, ouvir a sua opinião sobre o estado atual do golfe nacional e falar sobre os objetivos e ambições para o futuro. Ricardo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e começo por perguntar-te como resumes a tua temporada no DP World Tour do ano passado, que termina agora. Foi uma época, no geral, bastante positiva, diferente dos últimos anos, em que eu consegui entrar bem este ano e isso deu-me ali algum fôlego para o resto da época. Os meus objetivos depois acabaram por mudar na última metade da época, mas infelizmente não tive as mesmas performances que tive no início do ano e não consegui atingir esses objetivos, um deles estar na final do Dubai da semana passada, mas no geral uma época bastante positiva. Não acabou como eu queria, mas sinto-me mais motivado ainda para no próximo época, começando já na próxima semana, fazer a minha melhor época de sempre. Este ano, uma particularidade que eu tive a ver no teu histórico dos últimos 10 anos, jogaste mais torneios, jogaste 31 torneios. Ou foi uma opção ou sentiste bem só e querias... Sim, foi uma opção. O calendário do DP World Tour agora já permite ter semanas de descanso obrigatórias e eu estava-me a sentir bem a nível físico. Há 2 semanas no verão, não é? Sim, há 2. Este ano houve 2, por vezes há 3. E mesmo depois de alguns torneios consecutivos na Ásia e no Médio Oriente, temos 2 semanas, portanto casa bem ali com as alturas de descanso e eu estava-me a sentir bem a nível técnico, mental, físico, portanto foi uma opção minha. A minha equipa técnica até perguntava se eu não precisava descansar e eu sentia-me bem e queria continuar aquela onda de bons resultados. Normalmente jogas, o teu plano é que é 3 semanas? Normalmente o máximo para mim, em termos físicos, à 4ª semana já começo a sentir uma deterioração do corpo, mas sim, 3, 4 semanas, diria eu. Ok. E só para salientar e tentarmos perceber qual foi o teu momento mais alto, ou o teu melhor momento e o teu pior momento deste ano, o que é que sentiste? Onde é que te sentiste melhor? Tu disseste agora que foi no início da época, e onde é que te terás sentido pior? Ou algum momento particular mau, um shot mal dado que se calhar custou um bom cheque, neste caso, um bom resultado? Eu sinto que o meu melhor momento foi logo no início do ano no Dubai. 14º? Sim, em que eu me meti ali no último dia numa posição bastante boa e no buraco 18, que é um buraco bastante complicado do tee, eu consegui fazer a parte mais difícil, que foi pôr a bola no fairway, para ter uma boa oportunidade de atacar o green. Tinha uma distância bastante confortável para passar a bandeira, que é normalmente o objetivo, só que infelizmente o contacto não foi como eu queria, saiu um bocadinho mais à direita, portanto já perdeu distância e acabei por ir para a água e fazer um duplo, que na altura custou-me, para além dos pontos, algum dinheiro, mas top 10. Sim, e no final do top 10, mas foi sem dúvida o torneio, no geral, o melhor torneio do ano. O ponto mais baixo do ano diria que foi a Irlanda, em que apesar de sentir que não estava a jogar mal, o resultado, especialmente do segundo dia, foi bastante mau, mas ao mesmo tempo foi importante. Eu tinha lá o meu treinador e mal acabámos a volta, sentámos os dois e fizemos ali feedback que foi muito importante para o resto da época e que me permitiu também ter uma boa semana em Wentworth a semana seguinte. O teu treinador Gonçalo Pinto, já vamos falar à frente sobre isso também. Voltaste outra vez aos Estados Unidos. Eu sei que o circuito, na altura do Open, quem não está qualificado para o Open, vai aos Estados Unidos, joga duas semanas lá.
o ano passado fizeste um excelente resultado no Barbasol e é uma experiência a continuar. Sentes-te confortável? Eu tenho aqui numa das perguntas a seguir, mas se calhar antecipa a pergunta. Eu vejo-te a jogar em campos grandes, vejo-te a jogar em campos, se calhar estes campos mais modernos, pela distância, pelas tuas características. Sentes-te mais confortável neste tipo de campos ou é só um feeling que eu tenho? Não, eu sinto que quanto mais difíceis forem os campos, ou seja, as condições, não só o campo em si, mas a maneira como preparam o campo, eu acho que tenho mais vantagem. Isto jogando o meu jogo normal, que no golfe por vezes uma pessoa nunca sabe. Mas se eu tiver a jogar o meu bom golfe, o campo mais difícil favorece-me, tal como foi o Dubai. Em que eles metem os fairways bastante mais estreitinhos, com o rough alto, pin positions encostados, com os greens duros e rápidos. Portanto, eu sinto que nesse tipo de campos eu tenho mais vantagem. Aquelas semanas em que não se faz 20 e tais abaixo do par, são as semanas que eu sinto que tenho mais vantagem. Ok. E talvez outra pergunta que surgiu quando comecei a preparar, e para os que nos ouvem, o que achas que é mais difícil? Foi chegar ao European Tour, depois da tua carreira de amador, depois de ires para os Estados Unidos, conseguir o cartão, ganhar a escola, ou agora manter-te lá e conseguires aguentar o cartão, segurar o cartão, porque as pessoas lá em casa se calhar não têm essa noção da dificuldade que é. É mais difícil chegar lá, porque foi um percurso de muitos anos, não é? Ou é manter o cartão e conseguir ter emprego? Sim. Eu sinto que o meu percurso, primeiramente até chegar lá, até foi bastante tranquilo, bastante suave. Eu passei a profissional no verão de 2014 e nesse mesmo período inicial de profissional consegui obter a minha primeira vitória no Challenge Tour após 7 torneios nesse circuito. E depois no final do ano fui à fase final e falhei o cartão por uma pancada, mas depois no ano a seguir no Challenge Tour consegui vencer o Challenge Tour e passar logo ao European Tour e até comecei bem a minha temporada. Portanto, eu diria que o meu período inicial como profissional até foi bastante bom e regular. Sinto que desde 2019 que tem sido um período mais inconstante em que tive ali alguma dificuldade alguns anos em manter-me no circuito e até encontrar-me a mim próprio. Perdi ali a minha identidade em algumas decisões que tomei a nível técnico, mas são coisas que vamos aprendendo. Mas sinto que hoje em dia já sou um jogador bastante mais maduro, não só como jogador mas também como pessoa. Estou a crescer em todas as áreas, e com o nascimento do António, do meu filho, também me ajudou a desenvolver essa área e criar esse equilíbrio em casa com o meu filho e com a minha mulher. Excelente. O Nick Faldo, no outro dia, na conferência que eu tive na Madeira, o Nick Faldo dizia que em 87 ele optou por mudar o swing de um ano. E achas que há tempo para isso hoje em dia? Uma pessoa ter tempo para mudar um swing de um ano? Porque ele jogava em draw e dizia que para ganhar majors eu tenho que jogar em fade, eu tenho que pôr a bola no green, e os greens são vidro, são duros. Tu sentes isso também? É que uma mudança de swing pode atrasar um processo, pode acabar com uma época, e é possível esperar que isso aconteça? Eu sinto que uma mudança radical de swing hoje em dia é bastante difícil. Se for um jogador de topo em que já tem uma estabilidade não só a nível financeiro mas também a nível de estatuto num circuito, acho que pode ser uma opção. Mas mesmo assim é bastante difícil porque tem que abdicar de uma época, ou se calhar às vezes duas, que foi o caso do Nick Faldo na altura. Hoje em dia é muito difícil, temos pouco tempo. Eu acabei a minha época há 3 semanas porque não consegui atingir os objetivos que queria. Se tivesse chegado ao Dubai não tinha tanto tempo entre as duas épocas.
por isso não há tempo para grandes mudanças, e eu acho que a consistência é o mais importante. Claro. Se há alguma coisa que está a funcionar, é ir melhorando essas coisas, esses pequenos pormenores, e aí é que vai fazer a diferença. Nesta época que passou e que terminou, sentiste melhorias onde? Eu tive a ver também as tuas estatísticas, e tu és o Mr. Average, és o average do Tour, és praticamente o average do Tour, ou seja, estás muito bem em quase todas as áreas, e melhoraste um bocadinho em quase todas as áreas, quer no drive, quer no putting, quer nos greens and regulation, e portanto sentiste que procuras alguma coisa específica, ou queres sempre melhorar mais um bocadinho, ou no drive, ou na consistência, ou no putting, ou onde é que quais são as áreas em que te focas mais nesta altura do ano, desta altura da época? Sim, este ano 2025, em relação a 2024, a minha prioridade e da minha equipa técnica era melhorar não só a minha condição física, porque houve um período em 2023, final de 2023, que eu estava com umas dores na anca do lado esquerdo, e eu achava que era do treino, dos torneios, mas depois estava na minha fase de descanso e aquilo não melhorava. Acabei por perceber que tinha uma lesão que não é muito grave, mas tem que ser gerida. Portanto, isso tinha que ser melhorado e tinha que ser abordado, e foi uma coisa que tivemos bastante bem este ano. O meu preparador físico, o Tiago Boto, e o meu fisioterapeuta, o Rogério Machado, tiveram bastante bem nas suas funções. O corpo sofre a bater bolas, e o treino. Sim, o corpo são vários anos a fazer o mesmo movimento, portanto desgasta muito. E em termos técnicos, em termos de jogo por si, foi com o Gonçalo Pinto, decidimos que queríamos voltar aos nossos números em termos estatísticos com o drive, que sempre foi um forte meu. O drive e o jogo comprido. Tu tens uma característica boa, que és comprido, 300 jardas de média, 270, 280 metros. Hoje em dia é um jogador comprido acima da média, mas também tens a vantagem de ser bastante direito, ou seja, bates a bola, fazes muitos fairways, portanto isso é uma excelente característica. Sim, isto hoje em dia no golfe moderno é muito importante. Não só a distância, mas também, como é óbvio, a precisão. E eu este ano foi um dos tacos que melhorei mais, e diria que foi o mais importante este ano. Mas nas outras áreas também era um objetivo melhorar. Consegui fazer isso na parte do putt, consegui fazer isso no geral, mais na primeira parte do ano, e isso depois também viu-se nos resultados. Houve ali uma parte do jogo que normalmente é o meu forte, que são eu chamo os scoring clubs, que é aqueles tacos que tem que pôr a bola ali mais perto do buraco para dar oportunidades de birdie, e eu não tive tão bem na segunda parte da época, e é uma coisa que estou a apostar nesta fase de preparação para voltar ao meu nível agora. Sentes aí que é uma parte técnica ou é uma parte mental? Não, foi um bocadinho estratégico. Houve ali uma altura do ano em que eu não estava a acertar muito bem com as minhas distâncias e também a direção, e estava a falhar muitas vezes no lado errado, então acabei por ser um bocadinho mais defensivo, e levei isso um bocadinho ao extremo, e então passei de oportunidades em que podia ser mais agressivo para ser muito defensivo, e depois deixava a bola muito longe. Sim. Estás a lutar para o par e não para o par. Exato. E muitas vezes até acabava a fazer bastantes bogies com edges para o green do fairway, que no jogo de hoje em dia não dá para competir, para vencer torneios não dá. Portanto, eu diria que é um bocadinho mais de afinação em termos de controle de distância e direção, e depois ser mais agressivo para as bandeiras. Quando falámos para marcar esta entrevista, disseste-me que querias ir, antes da viagem à Austrália, ainda querias ver o teu coach de putting em Newcastle, não conseguiste ir. Querias estar com ele. Procuras alguma coisa diferente para este ano? Só consistência. Okay. Eu aliás, o ano passado senti-me bastante bem
no início do ano, ali a meio do ano também tive muito boas semanas, só que perdi ali desde que começámos a jogar na Europa, perdi a consistência que estava a ter no início do ano. Eu acho que pode ser a velocidade dos greens, o diferente tipo de relvas. Eu até comecei a trabalhar com o Eduardo Molinar em termos de estatísticas e pedimos essas estatísticas ao Eduardo. O cientista, não é? Exato, ao Eduardo, e ele conseguiu dar-me as minhas estatísticas por relva, quanto é que eu ganhava e perdia em relação ao field, aos outros jogadores. E daste que é melhor nos greens mais rápidos? Dou melhor nos greens mais rápidos e nos greens de Bermuda e Bent Grass, que são... Não os de Poa como os da Europa, Exato. Os normais. Os de Poa eram os que eu perdia mais e, portanto, notou-se ali que eu tinha um padrão nesses greens. Mas a minha ideia em começar a trabalhar com este treinador de putt é arranjar maneira de eu ser mais consistente durante o ano todo, e conseguir então estar mais perto da média nas minhas semanas más. Fala-nos aqui um bocadinho da tua equipa técnica. Já falámos de alguns nomes. Quando nós vemos as equipas técnicas, normalmente no ténis vê-se muito a boxe, não é? Com a equipa técnica toda, e nós sabemos que há uma estrutura por trás de cada jogador de golfe também, porque senão isto é profissionalismo ao mais alto nível. Fala-nos um bocadinho quem são e o que fazem, se é a parte do swing, a parte do putting, físico, psicólogo. Tens quantas pessoas a trabalhar contigo? Qual é a tua estrutura? Então, começando pelo treinador de swing, o treinador técnico é o Gonçalo Pinto. Já estamos juntos desde o Covid, portanto já há 5 anos, se não me engano, 5 anos, sim. Depois fisioterapeuta o Rogério Machado, já desde os meus, sei lá, 10, 11 anos. O meu pai conheceu o Rogério quando fomos para o Algarve, começou a jogar golfe com ele e ele é um craque, na área dele não há melhor. Depois o Tiago Boto faz não só a parte mental, é o meu mental coach, mas também a parte física. Ele é muito bom nas duas áreas e houve uma altura que eu comecei com ele na parte física, mas depois o meu pai na altura apercebeu-se do valor que ele podia trazer em termos mentais e começámos a trabalhar essa área também. E tem sido uma área que eu tenho evoluído muito. E tenho apostado bastante nestes últimos anos e tem-me ajudado principalmente nas fases mais difíceis. Portanto, o Tiago nessas duas áreas. Depois tenho o Andy Paisley, que é o treinador de putt. Comecei a trabalhar com ele em outubro no Dunhill. E depois o meu caddy, o Brian Chesney, que já estou com ele desde 2022. Uma pessoa, pronto, que é a pessoa com quem eu passas mais com tempo, quem eu passo mais tempo do que com a Carolina. Mais do que a Carolina, exatamente. Portanto, uma pessoa bastante positiva, muito profissional, tudo aquilo que eu procuro num caddy, tem sido incansável, não só nos bons, mas nos maus momentos, principalmente. Foi muito, muito positivo e foi... Eu na altura não reparei, mas quando eu fiz o terceiro lugar na Coreia e mantivemos o cartão, o Pedro Figueiredo estava lá e reparou que quando eu acabei, ao irmos para a zona de assinar o cartão, o Brian teve ali um momento de emoção. E foi ali... ele é como se fosse família, portanto... Incrível. É uma pessoa... É fundamental para a nossa equipa. E a minha mulher, pronto, não faz parte da equipa técnica, mas é a pessoa que me acompanha em todos os momentos e que me dá todo o apoio possível para eu conseguir atingir os meus objetivos. Mantens algum contacto com o teu antigo treinador, com o David Llewellyn, ou mantens, de vez em quando, gostas de falar com ele? Sim, o David Llewellyn... Porque acho que quando se está lá, quando se começa lá cedo, uma pessoa parece que precisa às vezes de dizer, olha... Lembras-te que eu fazia este erro? Ou... Sim, eu esqueci-me do David. Não, lembrei-me do David porque achei que o David... Mas também continua a fazer parte da minha equipa técnica. Eu falo com ele todas as quartas-feiras antes de um torneio. Ele hoje em dia é mais um
um assistant coach, ajuda também na parte mental, estratégia. É uma pessoa muito positiva. Ele já me conhece desde os 12 anos. Foi aí que começámos a trabalhar, tanto eu como o Pedro Figueiredo. Portanto, é uma pessoa também sempre muito positiva e que traz sempre algo de valor para a nossa equipa. Deixa-me só voltar atrás um bocadinho. Quando estavas nos Estados Unidos, esta pergunta tem a ver um bocadinho com o que estávamos lá atrás a falar. Na universidade, porquê que optaste por vir para cá e não tentar os Estados Unidos? Logo, direto. Porque não tive uma carreira universitária de estrelato e isso não me permitiu oportunidades nos Estados Unidos. Correu-me bastante bem a universidade, tive algumas vitórias, First Team All-American, portanto não posso dizer que tenha sido má, mas para eu ter a hipótese de ter ficado lá tinha que ter tido uma carreira universitária brilhante, estás no foco para estar no foco e receber logo convites. E na altura não havia esta facilidade de entrar no PGA Tour através da universidade, tinha que ir para o Korn Ferry ou para o Challenge Tour deles. Portanto, optei por vir para a Europa, que é onde eu iria ter mais oportunidades de começar a minha época profissional, a minha carreira profissional, e foi assim que fiz, e ainda bem que o foi. Ok. Onde é que estás a treinar agora regularmente? Sei que mudaste para Lisboa aqui há um ano praticamente. Treinas em Lisboa praticamente sempre, ou ainda vais para o Algarve quando está mau tempo aqui e desces até ao Algarve? Eu normalmente, quando tenho uma semana, vou sempre 2 dias ao Algarve para estar com a minha equipa técnica, fazermos avaliação, treinar um bocado, recuperar o corpo. E, portanto, aí treino sempre na Quinta do Lago, que é um dos meus patrocinadores já há muito tempo. É quase como se fosse família, porque o Laranjal era ou é onde antigamente era as terras da minha avó, portanto crescemos ali ao lado. E aqui em Lisboa treino na Quinta do Peru, que é onde temos melhores condições. Tenho um bom grupo de amigos e de colegas que treinam lá também. Tenho o Pedro Figueiredo, meu irmão, o Rafa Cabreira Bel, e agora também temos um belga que é o Matisse Bessar, que joga no Challenge Tour, também veio para cá viver para Lisboa e treina lá. Isso ajuda-me aqui um bocadinho a ter isso ajuda a ter aquela vida solitária que vocês têm, ajuda a ter um grupo, ajuda a estarem mais 2, 3 pessoas. Com quem é que tu costumas estar no tour? Hoje em dia estás sozinho, para o ano já vamos falar vais ter a companhia de mais um português, mas isso ajuda a estar com uma amizade, com um amigo, e que vão-se criando amizades no tour, ou é cada um por si, um desporto muito individualista? Um bocado nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos. Como é que tu... No European Tour continua a ser muito solitário, principalmente para mim, porque tenho tido o azar de não ter muitas vezes ninguém com quem partilhar torneios e partilhar experiências no European Tour, mas eu este ano tive muito com alemães, amigos meus, e com um suíço, ia de vez em quando também com os espanhóis. Portanto, essa parte é importante, porque... É importante para sair um bocadinho, não é? Fora do dia-a-dia, de distrair um bocadinho, sei lá, pelo menos ao jantar, de estar ali 2 horas em relax. Sim, passamos tanto tempo focados no nosso desporto e naquilo que temos que fazer. Por vezes é importante também sair dessa bolha e relaxar um bocadinho e rirmos com os nossos amigos. Mas esses amigos também são importantes, que sejam pessoas que se identifiquem comigo, connosco, exato, que tenham a mesma energia, porque isso, pois, más energias acabam por passar. Mas eu felizmente estive sempre bem acompanhado este ano, e para o ano vou ter a companhia do Dani, vai ser. Olha, fala-nos um bocadinho da próxima época e desenhas uns objetivos, tens objetivos. Eu gostava de te ver a jogar os Majors, porque acho que os Majors
Eu, e eu acho que todos os portugueses, Sim. e tu próprio também, Sim. mas e obviamente que ganhar um torneio, tu disseste-me este ano que está lá perto, não é? Tu sentes, embora não tenhas tido nenhum top 10 este ano, mas estiveste lá perto de conseguir. Sentes isso? Sentes que estás próximo? Sim, sinto-me bastante próximo e por isso para a próxima época tenho objetivos bastante ambiciosos, mas que eu sinto que consigo atingir, estando no meu melhor nível, consigo atingir. Um deles é jogar o meu primeiro Major. Isso seria ótimo. Infelizmente ainda não tive essa experiência, mas acredito que vou conseguir isso. Se calhar para o próximo ano ainda vai ser difícil, mas vou tentar ao máximo. O outro objetivo é conseguir o cartão para o PGA Tour. Top 10? Sim, Top 10? Via Top 10 da Race to Dubai e qualificar-me, ganhar o meu primeiro torneio do DP World Tour e qualificar-me para a final. São esses os meus 4 objetivos principais, que esses aí são incontroláveis, eu não consigo controlá-los, mas são objetivos de sonho e que eu acho que consigo concretizar. Excelente. Este ano vamos ter a estreia de mais um português no DP World Tour. É o 6º português a conseguir o DP World Tour, contigo, o Daniel Silva, que já esteve no DP World Tour, o Zé Filipe Lima, agora perdi-me, não, o Pedro Figueiredo, como é óbvio, e o Ricardo Santos. Portanto, são 6 portugueses que conseguem o DP World Tour e temos uma armada portuguesa com o teu irmão e com o Figui no Challenge, no Hotel Planner Tour, e agora com o Vasco Alves no Alpes Tour. Para um país como o nosso, a dimensão não é má, mas como é que desafios é que achas, no caso do Dani, que vai entrar agora, se pudesses dar um conselho que tu se calhar não terás feito, que dificuldades é que ele vai ter no início, que sabemos que são muitas, porque a experiência é completamente nova, e se vais poder apadrinhá-lo um bocadinho e conseguir ter ali algum tempo disponível, porque depois cada um vai tentar fazer melhor que o outro. Por isso, qual é que é o teu conselho para um jovem que está a começar e ter esta sorte e desta dimensão de estar no DP World Tour? O meu conselho, o meu único conselho que eu posso dar ao Dani é que continue, que se mantenha ele mesmo, que não tente mudar aquilo que ele é e aquilo que ele tem vindo a fazer, porque, como é óbvio, para chegar onde chegou já é muito bom, é ir melhorando aquilo que ele tem e não, digamos, inventar. Porque no European Tour é muito fácil uma pessoa distrair-se e começando à procura, há muito ruído. Portanto, esse é o meu único conselho. E eu lembro que num Portugal Masters, num dos meus primeiros Portugal Masters, joguei com o Paul McKinley, que foi no ano em que ele foi capitão. E eu perguntei-lhe durante a volta se tivesse um conselho para me dar, o que é que seria, e ele disse-me isso mesmo: mantém-te fiel àquilo que tu és, vai melhorando o teu processo, não queiras ser diferente, não queiras ir à procura do milagre, que isso não acontece. E é isso que eu posso dizer ao Dani, e vou ajudá-lo em tudo o que eu puder durante este ano, sabendo que também estamos a competir, mas vou apoiá-lo ao máximo. Mas eu, infelizmente, ainda não tive muita interação com ele em termos de jogo. Já falei uma outra vez com ele, mas já percebi que a mentalidade dele é muito forte, e isso é um bom atributo para ter um bom começo. Ok. Voltando a esta questão dos portugueses, e nós ouvimos muito os espanhóis, sei lá, eu vejo na televisão quando se joga o Open de Espanha, temos 25 espanhóis inscritos, no Open de França estavam 25 franceses inscritos, no Open de França. Tu achas que... Qual é que achas que é o nosso problema? Achas que há talento em Portugal, ou pelo menos achamos todos que há talento, mas faltam mais jogadores em quantidade, faltam melhores professores? Nós temos condições únicas, não é? No Algarve, os outros vêm treinar cá no Algarve o ano todo, Lisboa também se pode treinar, e agora com os campos da Comporta também podemos treinar. Portanto, temos condições
muito boas de treinos. Achas que ainda é na fase da amadora que chegamos a uma fase de semi-profissionalismo ou quase profissionalismo com muitos defeitos, ou é já na fase de profissionalismo que tem que se ter os ajustes? Ou seja, são muitas perguntas numa só, é mais fácil tu responderes, mas percebeste, porque sentes um bocadinho isso, se é falta de quantidade, se é falta de qualidade na formação de base, quais são os conselhos que poderás dar aqui a futuros professores e treinadores e dirigentes? Eu acho que começa tudo na fase do amadorismo, do amador. Eu acho que em Portugal falta realmente mais quantidade de profissionais, treinadores, se calhar qualificação para esses treinadores. Acho que é importantíssimo ir-se à procura de ajudar esses treinadores a serem melhores. Eles também têm que ter esse espírito de quererem ser melhores e não se encostarem naquilo que é confortável e pensarem um bocadinho naquilo que é o objetivo deles, se é desenvolver o golfe em Portugal, se é ajudar o amador mais velho, social, mas penso que falta essa qualificação de mais treinadores para que sejam melhores e possam ajudar os jovens a estarem melhor preparados. Outra coisa que eu acho que é importantíssima é haver aqui uma junção, uma ligação entre os amadores e os profissionais. Eu na Dinamarca estava a almoçar e ao meu lado estava um comentador que já jogou na altura com o Thomas Bjorn, e em conversa eu perguntei-lhe porque é que a Dinamarca tem tantos jogadores tão bons já há muitos anos, com o clima que tem, estando, sei lá, 5-6 meses fechados em pavilhões indoor. Como é que vocês conseguem? E a única coisa que ele me disse foi: nós temos o Thomas Bjorn, os Nikolai Søgaard, os Torbjörn Olsen, a trabalharem com os jovens das seleções, a partilharem as suas experiências, e acho que isso é fundamental que aconteça aqui em Portugal também, para os jovens também sentirem que têm o nosso apoio e perceberem um bocadinho aquilo que é a caminhada, sentirem-se motivados. Acho que isso é importantíssimo. Portanto, eu acho que essa qualificação de mais profissionais, a ligação dos amadores com os profissionais é fundamental, e essa passagem do amador para profissional tem que se criar uma ponte para ajudar o início, porque é muito difícil, financeiramente é impossível se não tivermos algum apoio exterior aos nossos pais. Portanto, acho que esses 3 pilares seriam um bom começo para termos mais jogadores e melhores jogadores. Sim. Voltando aqui à questão do DP World Tour, são questões que se calhar aos fins de semana nós pensamos. O custo de uma época é muito elevado. Podes divulgar, ou é uma coisa... Sim. As pessoas têm noção, muitas vezes ouve-se um valor, depois ouve-se outro, mas é um valor muito elevado para uma pessoa se manter. Até para quem ambiciona perceber qual vai ser o impacto que vai ter financeiramente, e como tu dizes bem, começando pelos próprios pais, porque isto sem os pais é mais difícil. Portanto, sim, porque chegar ao estrelato e arranjar sponsors e obviamente só chegando muito lá em cima, mas para chegar lá é preciso um investimento grande por parte dos pais e até de alguns clubes e de amizades. Claro. Não, sim, sem dúvida que financeiramente é muito pesado, tem que haver esses apoios. No DP World Tour, eu numa época com tudo, com os treinadores, com as viagens, com tudo, gasto à volta de 200 mil euros. Portanto, aquele valor que as pessoas veem que eu ganho ou que os jogadores ganham na televisão, aquilo é o valor sem os impostos, sem as comissões, sem as despesas. Muitas vezes eu passo um cut e até fico ali em 40, 50, e se levar a equipa técnica, se levar a minha mulher,
acabo o torneio em negativo. negativo. E as pessoas não se apercebem disso, porque só veem o valor, é aquilo que passa para os meios sociais. Portanto, é sem dúvida financeiramente bastante complicado, mas fazes o que gostas. mas faço o que gosto. Faço o que gosto, não trocaria isto por nada e isto para dizer que é preciso apoios, mais apoios. Eu sinto que em Portugal ainda está bastante difícil, a coisa está devagarinho a mudar, mas temos que acompanhar um bocadinho a crista da onda do golfe mundial, porque o golfe está na berra, vê-se nos outros esportes todos, os melhores atletas mundiais todos a jogarem golfe, portanto acho que é uma oportunidade única para a nossa modalidade, portanto acho que temos que aproveitar. Fala-nos dos teus patrocinadores, quem é que são atualmente? Eu tenho a Quinta do Lago, já desde 2017, tenho a Titleist e a FoodChoy, são os meus 2 patrocinadores neste momento. Tenho também a Poker House, e são estes os meus patrocinadores. Tenho também a Voltis Performance, que é uma empresa de eletrólitos, mas assim core, que me dão algum apoio financeiro, é a Quinta do Lago e a Titleist. Este ano também sei que fizeste ali uma mudança e pediste a uma agência, a nossa, que também foi quem fez a imagem do Portugal Golf e criou este novo conceito que a Federação instituiu para este ano, e criaste uma equipa para as redes sociais. Sentiste essa necessidade de ter mais visibilidade também para os teus sponsors, para ti, para crescer? Porque sabemos que o mundo hoje em dia também está aqui nas redes sociais, é muito importante. Conta-nos um bocadinho como foi isso. Sim, comecei a perceber que tinha que apostar um bocadinho mais nessa área, porque a maneira como a tecnologia está a influenciar o nosso dia-a-dia, foi uma questão de perceber esse movimento, essa mudança, e apanhei o comboio, digamos, partilhar um bocadinho mais aquilo que é o meu dia-a-dia e mostrar às pessoas o que é que vem atrás das cortinas, não é? E também a minha mensagem é um bocadinho para... O meu propósito é também tentar demonstrar ao jovem português que é possível chegar lá com trabalho. Mas com trabalho. Com muito trabalho e muita dedicação, e é esse o meu propósito das redes sociais hoje em dia, também para tentar angariar um bocadinho mais de seguidores e de patrocinadores. Recebes muitas mensagens, hoje em dia há os WhatsApps e os grupos, mas recebes muitas mensagens durante os torneios de boa... Quando fazes um post, um like, recebes... Eu costumo-te mandar, sim. Mas há quem mande: boa, Ricardo, força, estamos contigo. Recebes? Sim, no geral recebo algumas. E lês todas, ou lês com atenção, ou tentas ler, pelo menos à noite? Não, leio todas, tento responder a toda a gente. É difícil, às vezes é difícil quando há muitas, mas tento sempre responder. Tenho sempre normalmente as mesmas pessoas que reagem aos meus stories ou àquilo que eu publico, portanto é bom de sentir do outro lado esse apoio. Às vezes as pessoas não podem viajar, por isso Exato. têm que estar pelo menos em casa a ver os teus scores. E eu sei que eu tenho um grupo do WhatsApp em que hoje em dia já temos algumas pessoas para partilharmos coisas dos torneios. Tem a curadoria do teu pai? Exato. O meu pai é que é o manager daquele grupo, mas sim, sinto esse apoio e é muito importante. Vamos fazer aqui umas perguntas telegráficas, estamos quase a acabar no nosso tempo. Gostavas de ter o Open de Portugal no DP World Tour? Sim. O Portugal Masters foi único, ver-te jogar lá, e é diferente, não é? Sim. É um torneio de uma dimensão única, não é? Sim, eu já há alguns anos que não temos o Portugal Masters, infelizmente. Era um torneio que para nós portugueses tinha um carinho especial, e este ano tentei mais diretamente criar aqui uma ligação
entre o DP World Tour, porque eu sei que o DP World Tour quer fazer um torneio em Portugal, a Federação também quer, mas precisamos de um apoio maior, neste caso do Estado, para que seja possível. E peço que a quem esteja a ouvir exato, que traga esse torneio de volta, porque não só para nós portugueses, mas também para todo o mundo, acho que é importante continuar a mostrar o nosso país lá fora, porque, como sabemos, o golfe é dos maiores contribuidores para o PIB nacional, turismo, portanto, sem dúvida, em termos do turismo. Olha, e qual é o teu campo favorito no Tour? O Golfe Nacional, França. Okay. Sim. Normalmente dou-me bem nesse campo, e é um campo que, em termos de dificuldade e ao mesmo tempo de ser justo ou não, é a combinação perfeita. Jogaste nos Jogos Olímpicos 2016, isso é uma experiência única, calculo. Representar Portugal, 28 em Los Angeles é um objetivo? É, sem dúvida. Em 2016 no Rio era um objetivo, mas não era aquele objetivo principal. Mas depois de ter tido essa experiência, a minha visão perante os Jogos Olímpicos para o golfe mudou completamente, e acho que para os outros jogadores também. Faz parte do calendário neste momento? Sim, altera-se o calendário em ano de Jogos Olímpicos? Sim. Incluem aquele torneio naquela semana. Na semana. Portanto, é sem dúvida um objetivo. Ok. E agora vamos às perguntas finais, que eu acho que são talvez as mais importantes, que é a tua família, no fundo. Hoje és pai do António, Carolina, a tua mulher. Qual é que é a importância que a tua família teve? E sabemos que o teu pai e os teus pais, como é óbvio, foram fundamentais no início da carreira. Portanto, já dissemos há pouco, os pais são fundamentais para o início da carreira de um atleta. O teu pai é uma pessoa muito presente, fez-te caddy, é amigo, joga, chora, ri. Bebemos umas cervejas quando tu ganhas, e o Tomás também, obviamente, mas explica-nos um bocadinho como é que vocês funcionam em termos familiares, e porque vê-se que há uma estrutura familiar e é muito importante. Sim. Começo pelo António e pela Carolina. A Carolina, como disse anteriormente, é o pilar da família, porque eu, quando estou fora, é ela que gera tudo, não é? Nós temos um cão também de 3 anos, que é o Buba, portanto ela tem que cuidar do Buba, tem que cuidar do António quando eu não estou cá, que é muito tempo, portanto sem ela não era possível, e sem a compreensão dela, já desde 2011 que estamos juntos, casámos em 2017, portanto já faz muitos anos. Ela já está bem calejada para aquilo que é a minha vida profissional, mas mesmo assim não deixa de ser difícil e custar tanto para um como para o outro, e sem ela era impossível eu continuar à procura dos meus sonhos. Depois, passando para os meus pais, tanto a minha mãe como o meu pai foram pessoas importantíssimas na minha carreira. O meu pai abdicou de muita coisa para eu poder atingir os meus sonhos e continuar a atingir. Sem ele, principalmente naquela fase da passagem de amador para profissional, tinha sido impossível eu ter condições para começar a minha carreira profissional. Portanto, não tenho palavras para descrever aquilo que tem sido o apoio do meu pai, não só a mim, mas também aos meus irmãos e ao meu irmão Tomás. Portanto, sem ele eu não estaria aqui hoje, não é? Tomás, Ricardo, desculpa, olha, muito obrigado por esta entrevista, e desejamos-te a maior sorte para 2026, já na Austrália para a semana. Exato. E lá estaremos a ver no scoreboard os teus resultados. Muito obrigado. Obrigado, Pedro.